Que a paz do Mestre Jesus nos abrange o coração, aqueça nossa alma, nos dá paz, serenidade e, sobretudo, que nós possamos usufruir bastante desse momento de hoje, que é um momento ímpar, quando um grupo espírita institucional, né, a arte de centro especiais, completa o primeiro ano. Isso para nós é uma satisfação imensa, porque é um trabalho árduo, é difícil, não é tão fácil, né? E aí o grupo persistindo, Maria Carlos na coordenação também persistindo, a gente acreditando, a coisa está indo, né? Então, de alguma forma, a gente sabe que a espiritualidade também, ainda é uma casa espírita, né? Que a espiritualidade também está junto conosco nessa empreitada, que é uma das mais complexas, né? Talvez não seja tão difícil como a gente sempre gosta de falar, mas é complexa, né? Pelo hobby. Então, feito esse preâmbulo, dando as boas-vindas para todos vocês, eu vou passar a palavra agora para a Maria Carlos, que coordena esse trabalho assim, com toda a alegria, com todo empenho, para que ela dê prosseguimento aqui à abertura deste evento do dia de hoje. Então, gratidão a todos, esses irmãos maravilhosos e alcoólicos anônimos que todo dia nos ensinam mais uma coisinha, mais uma maneira de ajudar o próximo a curar, a manter sob controle a doença do alcoolismo, né? Então, nós vamos hoje, e não podia brindar de maneira mais maravilhosa do que trazendo o nosso irmão Tom, que é uma pessoa do nosso coração, né? Oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Então vamos, nesse momento, convidar o nosso irmão Danilo, que é o Alcoólicos Anônimos, para fazer a coordenação e apresentar o nosso palestrante. E teremos uma palestra, né, sobre os aspectos psicoemocionais do alcoolismo, né? Para tanto, vamos chamar nosso palestrante, né, a palavra ele, o doutor Antônio Trajano. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de voltar a essa casa, né? Vivi essa casa, né, nessa noite de hoje. E o Cristo foi muito claro quando ele disse que onde duas ou mais pessoas se reúnem em seu nome, eu estarei no meio deles. E essa presença se dá pelo propósito. O Cristo se faz presente onde tem um propósito do bem, do amor. Não importa se o grupo seja religioso ou não, de qualquer religião. Mas se existir esse objetivo, a presença de Deus ali se faz, que é a mensagem do Cristo. Quero agradecer o convite, a presença de vocês, esse casal amigo que vocês podem ser estranhos, Eugênio e Helena, casal amigo do coração, tá? E também nós somos pessoas comprometidas com o bem. E eu quero não cansá-los, vou tentar falar aqui algumas coisinhas para despertar, para trazer inquietações para todos nós aqui, tanto encarnados como desencarnados, e deixar um tempinho para perguntas, para que vocês possam, né, caso queiram fazer. Pode ser assim, mestre? Pode ser? Pronto. Bem, todo ser, toda criança, para que ela tenha saúde, a saúde emocional, a saúde psíquica, ela precisa se sentir seguramente amada. Ela precisa ter um clima de harmonia à sua volta. Mas estando no planeta Terra, estando encarnado, estando aqui nesse plano, é claro que é muito difícil, muito desafiador manter essa harmonia. Ou muitas vezes, por mais que os pais tenham amor, sintam amor, declarem esse amor, vai ser do modo deles. E nem sempre a criança se sente seguramente amada. Então não tem essa história de culpa de pai e de mãe. Tudo bem, gente? Até porque os pais são devidamente escolhidos por nós, tanto na luz como na sombra.
tanto nas virtudes como nos defeitos. Porque o defeito mesmo que os pais têm, as falhas, eles acabam evocando as falhas que o filho, a filha tem dentro de si. É tanto que, mesmo recebendo a mesma educação, uma família de muitos filhos, cada um vai reagir de modo diferente àquela educação. Só vai brotar de defeito aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Isso para quê? Porque a gente só pode se melhorar naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente acessa. Então, aquele contexto que a gente vive, como eu falei, onde tem um defeito, uma falha nos pais, faz vir à tona aquilo que está dentro dele. Está sendo claro, gente? Vocês estão compreendendo aí? Tá? Então, os pais dão o melhor que eles querem, o melhor que eles podem. Mas nem sempre isso gera essa segurança. Então, a criança, ela precisa da segurança para ser tranquila e brotar o que vem dentro dela. Mas quando ela não se sente, também vai brotar aquilo que está dentro dela. Para tornar mais claro, vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa já está caminhando, qualquer um de nós, e ouve uma fala, um grito: ladrão, ladrão, ladrão. Se aquela pessoa tem um passado limpo e ela não foi um ladrão, ela vai ouvir aquilo e vai olhar, mas vai passar. No entanto, se ela tiver cometido alguma coisa desse nível, tiver roubado algo, na hora que gritar ladrão, já me descobriu, ela vai se tocar com aquilo ali. Então a gente só se toca com o que está dentro da gente. Então, gente, a criança, ela recebe dos pais aquilo que é necessário para a sua evolução. Ela se sentindo mais segura, mais tranquila, ela tenderá a desenvolver mais habilidades, com mais facilidade, de uma forma mais equilibrada. E algum aspecto de sofrimento, de dor, vai ajudá-la a se melhorar naquilo que ela precisa se melhorar. Tá certo? Acontece que nesse planeta que a gente vive, na condição evolutiva, é muito comum nós realmente estarmos inseguros na nossa infância, na nossa caminhada. Muitos de nós não lembraremos disso, porque fica lá nos porões, nas memórias que com o tempo vão ficando soterradas e ficam no que a gente chama de inconsciente. Mas está tudo aqui arquivado dentro de nós. Então, essas marcas das faltas que nos fizeram lá na infância, elas geram uma carência afetiva. Quem de nós não é carente afetivamente? Vocês gostam de afeto? Você gosta de chameiro? Gosta ou não gosta, gente? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de chameiro, não gosta de ser bem tratado, receber um carinho, um afeto. Todos nós gostamos, todos nós temos essas carências. Uns mais e outros menos. Essa carência gera um vazio aqui dentro da gente. E quando essa carência, vem para um tamanho maior, que vem de uma insegurança maior, como eu já falei, uma insegurança de não se sentir amado, essa carência afetiva vai gerar a famosa ansiedade num nível mais elevado. Olha, ansiedade é uma reação natural do ser humano, físico-psíquico, tanto no psiquismo como fisicamente. Reação natural. Que acontece quando? Numa situação que a gente está aqui no ponto A para um ponto B. É algo que a gente espera. É algo que gera em nós, tá, uma reação. Por exemplo, uma coisa boa, a gente vai encontrar com alguém querido, a gente sente aquela emoção. Quando a gente sente essa reação, a adrenalina está no corpo e bombeia o coração, irriga mais o sangue, a gente fica mais energizado, porque o coração bombeou mais sangue, tem mais oxigênio circulando, essa substância vai que a gente fique, às vezes, suando as mãos. Vocês nunca ficaram não diante de um encontro, de um amor?
aquela vontade de fazer uma viagem, né, de encontrar alguém querido, aqueles momentos que a gente vai receber uma prova também na escola, um momento de uma reunião que a gente tem assim, acredito que não vai ser boa, a espera da notícia que não vai ser legal, às vezes um exame que a gente fica numa tensão, tudo isso é ansiedade, é chamada ansiedade. Só que a ansiedade, quando ela se eleva, aí essa é que se torna problemática. Normalmente essa ansiedade mais elevada, ela está relacionada aos medos. Medos que muitas vezes nem são reais, são imaginários. Por quê? Porque não aconteceu ainda, é uma coisa que pode acontecer. Mas o nosso cérebro, ele não entende, gente, que aquilo é uma hipótese, é uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo concreto. O que é o medo real? A gente vai andando na rua, aparece um cachorro e a gente se assusta porque ele quer nos morder. O cérebro ativa no nosso corpo, através do sistema límbico, adrenalina, cortisol, que faz o coração bater, que faz o oxigênio, principalmente para as pernas, para o braço, para a gente brigar com o cachorro ou para fugir dele. E também para o cérebro, fazendo com que o nosso pensamento fique agitado, fique extremamente rápido, para nos preparar para a fuga ou para o ataque. Das duas uma. Esse é o medo real que é bom, que gera movimento, que faz a gente se movimentar. Porém, existe o chamado medo imaginário. O que é esse medo imaginário? Eu estou aqui, mas estou pensando, quando eu sair daqui vai ter um cachorro bem grande ali fora, que vai querer me morder. O cérebro não entende, tá? Que é só quando eu sair daqui. Eu estando aqui, ele libera as mesmas substâncias. E estando parado, não tendo cachorro aqui, isso fica circulando, aí gera aquele aceleramento, palpitação, taquicardia, às vezes um frio na barriga, que a gente diz o frio na barriga, às vezes dá dor de barriga, às vezes dá uma diarreia, às vezes a sudorese, né, o suor excessivo, às vezes dá uma vertigem, uma falta de ar, tudo isso a ansiedade gera. Vocês já viveram isso, gente? Em algum momento? Todos nós, é assim? Esse medo imaginário, portanto, ele gera muito sofrimento para a maioria de nós. A maioria de nós vive com esse medo imaginário. A gente vive, muito de nós, esperando uma coisa ruim que vai acontecer. E muita gente, às vezes até está tudo bem, diz, está tudo tão bem, velho. Será que vai acontecer alguma desgraça? Que horas é que chega? É esse tipo de medo imaginário gerando essas substâncias. Então vejam a linha de raciocínio que eu venho contando. Uma criança, ela se sente insegura. Não se sente amada pela falta de afeto, de carinho, às vezes de diálogo, às vezes da presença dos pais, às vezes pelo clima hostil, às vezes a violência, às vezes entre os pais, às vezes no contexto da casa ou da vizinhança. Tudo isso gera uma insegurança, tá? Que gera uma necessidade de ser protegido. Como não tem, fica uma carência afetiva, que dispara esse medo exacerbado de não receber apoio, de não receber colo. A criança, então, ela se desenvolve com essas faltas, minha gente. E aqui eu quero que vocês entendam, mas é muito comum, às vezes, a gente ouve essas coisas de um técnico, né, falando, aí pensa, vixe, Maria, como é que foi? O que é que eu dei? O que é que eu dei para os filhos? Né? A gente tem logo a pensar assim, onde foi que eu falhei? É a cultura que a gente vive que exalta muito as falhas. Não é por aí. A gente vê o que estava no melhor para as alturas. Volta a dizer. Tá certo, gente? Não adianta a gente se culpar. Mas vejamos. Então, a carência afetiva, o vazio, essa necessidade de preencher o vazio, essa espera de preencher o vazio, faz com que as crianças, tá, fiquem atentas a encontrar maneiras de chamar a atenção dos pais. Tem criança que se destaca na escola, recebe um afago do pai e da mãe dizer, mas é muito inteligente, olha aqui essa criança, esse meu filho, essa minha filha. Aí a criança pega aquela mensagem e diz, opa, é assim que eu vou chamar a atenção dos meus pais. E vai se dedica à escola,
e vai ser aquele aluno estudioso. Aquilo não atende à carência afetiva, à ansiedade que ela tem, mas é um substituto, um compensador. Ela ali recebe uma coisinha de carinho. Do jeito que cearense a gente fala, é uma coisinha, né? Uma coisinha assim pequenininha, mas aquilo, opa, para quem está morrendo de sede, o gotinha d'água faz diferença. Aí o que é que ela faz? Ela, para ter mais gotinhas, né, de carinho, ela estuda e se dedica. Tem criança, tá, que é aquela que não dá trabalho. Que os pais dizem assim, esse meu filho nunca me deu trabalho. Aí ela fica lá passiva, ela se esconde, ela não fala, ela não responde. O objetivo dela é não dar trabalho, porque um dia recebeu um elogio, aí ela diz, opa, é assim que eu vou. É aqui que eu vou receber minhas elogios. Porque o que importa para a criança é receber a atenção dos pais. Tem umas que os pais só pararam para vê-la, para cuidar dela, quando adoeceu. Para tudo, para trabalho, vai trabalhar, para aqui, para outro, e dá atenção para a criança doente. Aí o que acontece? Inconscientemente a criança vai ficar, opa, quer dizer que se eu viver doente, eles param, aquilo fica gravado lá no inconsciente. Essas são as crianças que vivem adoecendo, não tem toda a família, não tem uma criança que adoece muito. Por nada, choveu, adoeceu. Fez sol, adoeceu. Foi mormaço, adoeceu. É aquela criança que encontrou uma função na doença para receber a atenção, receber o carinho, receber o afeto, diminuir aquela falta, aquela ansiedade. Tudo compreendido até aqui, gente? Está claro? Tá? Isso dentro do nosso psiquismo, da nossa estrutura psicológica. Tem crianças, às vezes, que se danam. Aquela que só recebe a atenção dos pais quando vai levar uma chinelada. Tem muitos de nós aqui que estamos com idade assim já a mais, né? O pessoal mais novo, né? Assim, já dá socorro, não sabe o que é isso, né? Aquela história, né? A gente era assim, se a gente fizesse alguma coisa errada, era uma chinela, uma palmatória, né? Um chicote, era às vezes um galho, o que fosse. O castigo do jeito de outro. Tem crianças que aprenderam a se posicionar no mundo na transgressão, porque os pais paravam tudo, aparecia nem que fosse para bater. Vejam que é uma criança, ela não entende que aquilo é bom ou ruim. Ela apenas recebeu o que ela tanto queria, que era a atenção dos pais. Então foi assim compensar para ela aquelas gotinhas, como eu disse, de afeto, para preencher um pouco do vazio dela. Agora, essas compensações é como matar a sede com água do mar. O que é que acontece, gente? Se a gente vai matar a sede com água do mar? Mais sede. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Chegando até a adoecer. Se você for tomar só água do mar, você vai adoecer. A gente cresce, de tanto fazer aquilo ali, a gente vai, no que hoje a gente chama, formando caminhos neurais no nosso cérebro, vão ficando acostumados a funcionar daquele modo. Tem um condicionamento psicológico, mas também tem uma parte que é física, que libera determinados neurotransmissores, hormônios, que são liberados nessas situações. Tem um pensador grego que diz assim, a gente se torna aquilo que mais a gente frequentemente repete. É um hábito. Formam-se hábitos dentro da gente. Então, à medida que nós vamos nos tornando adultos, o que é que vai acontecendo? As marcas da infância, elas vão ficando presentes na nossa vida adulta, mantendo a carência afetiva, a insegurança, a carência afetiva, a ansiedade e várias maneiras de compensar essa falta. Essa falta. Tá certo? É importante que eu diga, uma das marcas também que fica, tá, nessa estrutura frágil é a dificuldade com o limite. A dificuldade de dizer sim, de sustentar o sim, como tem no Evangelho do Cristo diz, que o teu sim seja sim, o teu não seja não.
Nós temos dificuldade. Às vezes tem dificuldade de dar mão para os outros, dar mão para si. Funcionando como uma criança. Uma criança, se ela pegar o pote de doce, ela come na hora ali. Ela gostando de um docinho, estando aqui de bobeira, ela come tudo. Não vai pensar, não, isso aqui é para todo mundo. Ou então isso aqui é só depois do almoço como sobremesa. Ela tem dificuldade de colocar limites. Tem outra marca que fica lá. Então, quando crescemos, gente, aí, muitas vezes, na adolescência, tá, aparecem outros substitutivos. Algumas pessoas vão suprir a falta com comida e passam a comer demais. A comida, ela aciona um mecanismo que a gente chama de dopaminérgico. A sensação de prazer libera dopamina, que vai dar uma sensação de alívio. Mas como é temporário, ela vai comer de novo, vai comer de novo, vai comer de novo. Algumas pessoas vão para o sexo desregrado. Tem aquele momento de liberação de prazer também, que é uma ideia, tá? Que a gente chama, que é a substância que a gente libera. Só que é uma gotinha, tá, de açúcar num balde de 10 litros de água salgada. Vai adoçar? Não vai. Aí se torna o quê? Compulsivo. E tem pessoas que, em algum momento, experimentaram, por exemplo, o álcool. O álcool, ele vai atingir áreas cerebrais que também dão esse sistema de saciação. É o chamado sistema límbico. Normalmente, tá, esse sistema, essa região do cérebro, ela está associada, tá, é uma área muito importante, às reações emocionais. É tanto que é muito comum a pessoa que tem a dificuldade de limites, de colocar limite, no álcool, por exemplo, a ingestão do álcool, que é exatamente, que tem uma função de compensar a falta de, quando em momentos de tristeza, acha motivo, né, digamos assim, para a bebida. Momentos de grande alegria, a bebida. Só que não é simplesmente uma bebida comum. Ela tem uma função bem clara: anestesiar a dor, anestesiar o contato com a falta que ela sente, com aquele vazio que vem desde lá da infância. Está sendo claro, gente? É importante que fique claro. Se a minha palavra não for clara e não ficar esclarecido para você, não valeu a pena. Vocês passaram a noite para chegar, né? Para a gente construir. Então é importante a gente entender, tá, que esse substitutivo, tal qual como lá na infância, a criança teve os modos dele de fazer gotinhas, o álcool ele também atinge esse propósito. Só que, do mesmo jeito que eu falei, mata a sede com a água do mar. Então, a bebida, ela vai anestesiar o momento. Esse sistema límbico, ele é do sistema nervoso central. Ele dá a sensação de alívio, mas depois ele deprime esse sistema nervoso, dando uma baixa. E quando baixa, aumenta a necessidade de mais bebida. Então ele vai consumir mais. A pessoa que foi temporariamente por esse caminho, ele vai sentir mais necessidade. Aí ele dá aquela sensação de êxtase, dá uma subida, queda. Sobe, queda. Que no início não precisa ser uma queda da sarjeta. Não. Vai progressivo. E vai deteriorando a fibra do sistema nervoso. Vai deteriorando os canais, tá, que a gente chama, não vou falar técnica não, né, que vai deteriorando as sinapses nervosas que a gente chama, que são as conexões. Vai forçando, forçando, forçando. É como se fosse um caninho pequenininho desse tamanho. Daqui a pouco, de tanta ingestão a mais do álcool,
Um cano que tinha essa dimensão aqui de diâmetro passa a ficar desse tamanho, pedindo mais. Vocês estão entendendo, gente? A gravidade. Uma questão física. Tá? Física mesmo. Por isso é que é tão sério. Por isso que requer realmente trabalho. O nosso olhar precisa, tá, ser bem entendido para ver o tamanho da dificuldade. Porque quando a gente tem uma tarefa, a gente precisa ter dimensão do tamanho da tarefa para ver o tamanho do esforço que a gente tem que fazer. Uma tarefa fácil, pouco tempo, pouco esforço, eu dou conta. Mas uma tarefa mais difícil, desafiadora, vai precisar, tá, de muito mais dedicação. Para muita gente, superar essa situação, essa doença chamada alcoolismo, para muita gente é assim, não, isso aí é falta de vergonha. Não é, gente? Isso é falta de vontade. Vai muito além disso. Falta de pena. Alguns é porque não apanhou, foi pena pouca. Mas não, é algo muito desafiador, efetivamente. Então, a bebida pode entrar, tá, às vezes na adolescência. O adolescente tem um conflito em casa, vai para a rua, e hoje, né, assim, isso já existia antes, mas está mais grave ainda. Com 13 anos, uma festa de menino de 13 anos, menino e menina. Porque o alcoolismo, aí a predominância ainda é dos homens, tá? O sexo masculino. Mas o feminino está chegando bem pertinho, a parte dos lábios. Festinha de 13 anos, os pais liberam. Outro dia um paciente meu chegou e disse assim, estava observando que um filho de 14 anos, tá, ele estava notando um comportamento dele diferente. Aí ele dizendo, não, aí nós estamos observamos, tá? E um dia a gente estava numa festa de 15 anos, e quando observamos ele não estava perto. Quando fomos olhar, ele estava muito perto. Aí, quando chegou em casa, ó, vamos para casa. Fomos para casa, né? Aí, ó, amanhã vamos conversar. No outro dia, disse, ó, meu filho, é o seguinte, se você quer beber, tá certo? Que beba na minha frente, na frente da sua mãe, os pais dizendo, né? E ele dizendo assim, com muita convicção. É depois que ele falou isso, irmão, você acha que com 14 anos ele tem autoridade, maturidade para beber? Mesmo na sua frente? Vocês estão entendendo, gente, o que hoje os tempos modernos estão fazendo? Não, beber na minha frente está autorizado a beber. Será que ele só vai beber na frente dos pais? É claro que não. É claro que não. Aí ele pensou, eu não tinha pensado nisso. Depois começa a pensar. Senão eu vou ter uma conversa com meu filho. Não, ele não tem idade para beber. Porque agora, se você autoriza ele com 14 anos a beber, tá? O que mais ele vai estar fazendo quando ele estiver bebendo só com os amigos dele, embriagado? Ele vai querer pegar o carro, ele vai querer sair, ele vai fazer, pode fazer determinadas coisas numa festa que depois você sai dele. Aí você vai ver o quê? Né? Como é que pode o menino desse beber? Não, foi com a autorização do meu pai. Com a chancela do pai. Então, tá? Hoje, tá? O alcoolismo está entrando muito cedo. Então, a gente tem estudado essas questões, tá? Então, o que é que pode ser gatilho para disparar, tá, essa entrada da bebida com a função de fazer a pessoa compensar as faltas dela, as angústias, as tristezas? Alguns gatilhos têm se tornado mais evidentes. Isso desde a adolescência e da vida adulta. Tá? A gente tem visto pais alcoólicos. Hoje existem estudos, tá, que aumentam 50% da possibilidade de um filho se tornar alcoólico, de uma criança, de uma pessoa se tornar alcoólica, se os pais forem alcoólicos. Um dos pais for alcoólico. Tanto pelo viés que hoje está se chamando a atenção, viés genético, estão descobrindo determinado gênero, tudo isso é estudo, tá certo, gente? Coisa bem moderna, tá? Onde a pessoa tem uma predisposição a se tornar adicta. Entendeu? Uma questão física.
É como hoje a gente tem, desde 2000, o projeto Genoma, identificou os genes, e a gente consegue identificar aquela pessoa que vai para a academia, malha, que tem dificuldade enorme de perder peso. É porque ela tem um gene que dificulta a perda de peso, que interfere no metabolismo. Aquela outra passa bem pouquinho tempo, perde peso rápido. Do mesmo jeito, uma adicção, qualquer que seja ela. Tá? Então, os pais, tendo isso na sua genética, hereditariedade, isso vai ter um potencial a mais de ter filhos com essa doença. Tá? Essa doença. Existe também um padrão de comportamento. No ambiente onde os pais são adoecidos com alcoolismo, gera uma insegurança, aquela insegurança. Será que eu chego em casa, meu pai, minha mãe vai estar lúcido, vai estar sóbrio, vai estar bêbado? Aquela insegurança, tá, aperta o coração e angustia, gera medo. Vou para casa, lá vou ter abrigo. Às vezes você não vai ter abrigo lá não. Aí vai para a rua. Aí encontra quem bote a mão no ombro. E nem sempre quem vai botar a mão no ombro quer o bem dele, não é assim? Infelizmente é o tráfico. Tá? Então, o modelo de comportamento nosso, enquanto pais, vai ficando na dos filhos. Ele pode não se revelar, como eu falei, se ele tiver realmente vários componentes que dentro dele não tem aquela sombra, que tem feito aquela falha. Tá? Mas se tiver, aumenta a probabilidade dele também aqui ser um gatilho. Tá? A partir de um ente querido, a morte física do ente querido, muitas vezes a pessoa se deprime e no luto, para abafar a dor, ela vai para a bebida. A pessoa está sofrendo, aquela dor está profunda, aí ele vai, não toma o remédio, não procura o atendimento psicológico, o atendimento médico. Aí o que é que faz? Toma ali uma bebida, aí amenizou. Aí ela vai, segue um pouquinho mais à frente. Só que cai naquela situação, matar a sede com água do mar. No outro dia, está ruim, aí olha para a garrafa, pode ser um vinho, a cachaça, o que seja. Vai resistir, mas daqui a pouco não, está doendo demais. Vai lá e consome de novo. Daqui a pouco ela já inclui na rotina. É quando a bebida vai para essa função de fazer a pessoa não entrar em contato com a dor, de não experimentar a dor, porque a dor, toda dor ela passa, trazendo lições para a gente. Precisa de enfrentamento, toda dor passa, nesse plano tudo passa. Só que a gente, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, e não tem nada a ver com o certo e errado, a gente quer que a dor passe logo. A gente não aguenta, mas às vezes a paciência ali é a grande lição a ser alcançada. E para evitar entrar em contato com aquela dor, a gente gera outra dor, vindo através do alcoolismo. Então a perda do ente querido, os estudos mostram que é um grande gatilho realmente para o sofrimento, para o alcoolismo ser disparado. O término de um relacionamento também, que é um outro tipo de luto. Às vezes a pessoa cai na rua da largura, como se fala, né? E fica tão sofrido para amenizar a dor do mesmo jeito. É sempre para evitar o sofrimento, é sempre para amenizar aquele sofrimento que a pessoa vai com alguma pensação para esse substitutivo. Que não é saudável, claro, vai trazer problema. Problemas financeiros. Muita gente tem uma queda financeira. Um aperto financeiro vai para uma fonte de prazer. O álcool, tá? É uma das expressões que eu falei. Quantas pessoas, tá, vivendo, não tem mais nem condição de pagar a bebida e chega até a condição de mendigar a bebida. Mendigar num bar, num boteco. E não é só, tá, a pessoa de baixa renda. Não. Às vezes a pessoa vive numa classe lá em cima, mas também tem a doença do alcoolismo. Ela está às vezes quebrada financeiramente, mas convive numa alta sociedade e sai pedindo, sai implorando, se, como dizem, encostando nenhum, encostando de outro.
e manter o alcoolismo vivo. Claro, adoecendo mais e mais. Tá? Um outro grande gatilho é as pessoas que vivem sem propósitos, sem um sentido de vida. Essa ausência de sentido de vida leva a uma vida automática, que se torna modorrenta, cansativa. Ela não sabe para onde está indo. Ela está vivendo às vezes como um animal. Ela acorda, come, bebe, né? Vai para o trabalho, volta, fica nesse movimento automático, chega, toma banho, dorme, sem se questionar para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo na minha vida. Isso também muitas vezes leva a uma grande angústia. E tem mais e mais gatilhos. E claro, né, eu não vou explorar isso aqui numa horinha, sei lá, 40 minutos, aí não vou explorar tudo. Mas eu quero que vocês raciocinem. Tá? É importante raciocinar e trazer para cada um. Eu estou realmente enfrentando as minhas dores como devo enfrentar? Ou estou buscando compensações? Qualquer que seja a compensação, é um tipo de adicção. Se somos dependentes, o que caracteriza a adicção do álcool? É a incapacidade de controlar, de administrar a bebida alcoólica. Ou é muita intensidade da bebida, bebendo demais, ou não sabe parar, os inimigos do fim. Não tem um povo que é inimigo do fim? Né? Como é que só povo não quer parar uma atividade, também vai aí na bebida. Inimigo do fim. Não para. Inimigo do fim. Também inimigo do fígado também, com certeza. Né? Todas as doenças hepáticas que são geradas é uma coisa absurda. Né? E doenças e mais doenças. Então é importante que a gente entenda. O álcool, ele deprime o sistema nervoso central. Ele inicialmente dá uma sensação de prazer porque ele alivia. Daqui a pouco ele encolhe tanto que desidrata. E as células nervosas, ela precisa de muita água. Muita água. Então é como se ela se encolhe. A coitada se encolhe de sofrimento. A gente é 80% água, por isso que a gente precisa beber muita água. Tá? Precisa beber muita água. 80%. Então, o corpo, para se livrar, ele não consegue quebrar as moléculas do álcool, ele consegue uma certa quantidade. Quando é do excesso, fica circulando. Aí vai lá para aquele sistema que eu falei, do sistema límbico. Ele controla a memória. A pessoa no alcoolismo tem amnésia. A pessoa com alcoolismo, ela tem dificuldade de aprender. Com o tempo, ela vai ter dificuldade de aprender a cognição, porque também esse sistema é responsável pelo aprendizado. A pessoa pode ser inteligente o que for, ele vai deteriorando essas áreas cerebrais. Ela vai ter dificuldade de ter bom senso. A pessoa no alcoolismo, ela danifica uma área cerebral que sabe a hora de falar, a hora de rir, né? A hora, digamos assim, de se posicionar. Essa área afetada, a pessoa perde o bom senso. É aquela pessoa inconveniente, o bêbado inconveniente, que fica, né, que vai prejudicar aquele ambiente, todo mundo, puxa, que acabou aquele ambiente, acabou com a festa. Vocês já ouviram isso, né, gente? Não é assim? Acaba com a festa. Porque há um comprometimento físico. É importante que vocês entendam isso. Tá? Tem o aspecto psicológico, mas tem o físico. Tem o aspecto emocional que é afetado. Porque, com o tempo, as consequências é o adoecimento físico, vai comprometendo fígado, rins, o próprio sistema nervoso, e vai, doenças e mais doenças, comprometendo a liberação dos homens da testosterona, a mulher, a fertilidade. É tanta coisa, gente, que eu não vou ficar falando aqui da desgraça. Tá certo? Muitas consequências físicas. No âmbito emocional, não compromete a comunicação, o diálogo que a pessoa com o alcoolismo, né? Ela vai estar o tempo todo, como cai o humor, ela vai estar impaciente, irritadiça. Ela vai
vai tender digamos, a ser aquela pessoa que não lida bem com as frustrações. Se não for do jeito dela, ela reage. Aí, é claro, quem é que gosta de ficar perto de gente chata? Você gosta de ficar perto de gente chata? Ninguém, né? Assim, quando a gente funciona assim, às vezes a gente fica com raiva porque o povo não dá atenção pra gente. Mas isso a gente provocou. É a lei de causa e efeito, que a gente fala muito. É importante que no âmbito emocional, portanto, a gente entenda que nós geramos esse sofrimento para as outras pessoas e as pessoas vão se afastando da gente. Tá? No aspecto mental, como eu disse, comprometimento cognitivo, memória, aprendizagem, tá? O senso de realidade é afetado. Tá? Às vezes é comum, às vezes tem delírio, alucinação. Tudo isso é na área mental. Como também na área espiritual. A pessoa, quando está funcionando assim, ele está na distorção, aí entra processos obsessivos, né, dentro da nossa compreensão espírita, então, digamos que não é o ponto para eu falar aqui, né, mas para quem é católico, né, vai ver que é a influência do demônio, né, aí vai, dependendo da cultura, da tradição, vai ver que a pessoa, tá, quando ela está no alcoolismo, a sombra vai estar no lar dela, na casa dela, né, na família, no trabalho, gerando muitas dificuldades, é que tem, chama que é o ciclo vicioso. Uma negatividade que gera negatividade, que gera negatividade, e a pessoa às vezes vai perder a saúde, perder a família, perder o trabalho, perder a condição de renda, sai perdendo. Infelizmente, mas essa é a realidade. Tá? Então, se a devastação é no físico, no emocional, no mental e no espiritual, a terapêutica também, agora que eu vi a hora, falo demais, né, gente? Pelo amor de Deus, agora que eu vi a hora que vai ficar pouco tempo aqui para a gente objetivar. Então, o tratamento também passa, porque é no físico, no emocional, no mental e no espiritual. No aspecto físico, a medicação, ela é necessária. Ah, pô, mas eu não gosto de remédio, eu vou encarar sozinho o tratamento, sem remédio. Pode até ser que você consiga, mas vai dar mais trabalho. Porque o remédio, tá certo? Qualquer que seja ele, em várias estratégias de medicação, eles vão exatamente suprir aquelas substâncias, os neurotransmissores que eu falei, que estão desregulados, a medicação ajuda a regular. Aí a pessoa que estava irritadiço já não vai ficar tão irritadiço. A pessoa que estava impaciente já não vai ficar tão impaciente. A pessoa que estava entristecida para baixo, a medicação ajuda a melhorar o ânimo. Entenderam, gente? A medicação é extremamente necessária como cuidado do físico. A atividade física. O adicto, ele precisa, por exemplo, no meu consultório, as pessoas que têm, tá, que sofrem dessa doença, se elas, tá, não fizerem atividade física, eu não acompanho. Não acompanho. Ah, doutor, mas eu faço as outras coisas aqui só não atividade física. Não, comigo não, você vai fazer com o tratamento todo. Por quê? Porque a ciência mostra que a atividade física também gera isso que falta fisicamente dentro da gente. Por que não vamos fazer? Além de ajudar a ter disciplina, saúde dos outros aspectos, a atividade física é necessidade vital, como comer, como beber água, como dormir. São os 4 pilares. Física, emocional, mental e espiritual. Se a gente não cuidar do físico, como tempo do espírito, nós não vamos ter saúde para cumprir a missão da gente. E vamos voltar prematuramente para o plano espiritual, que é o chamado suicídio consciente. Infelizmente, mas essa é a realidade. E nós tínhamos tudo para poder fazer, porque dizer, ah não, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Caminhe, corra, pega uns baldes em casa, enche de água, levante, faça qualquer coisa. Se abaixe, principalmente para velho,
Tá? A força nas pernas muscular hoje, tá? Isso é científico. Tá? Uma das causas maiores de idosos que é queda. Não é assim? Então tem que fazer agachamento. Estudos recentes mostram isso. Existem nervos que vão pela nossa perna, vão até o cérebro. Interferem até nessa liberação de neurotransmissores. Então, no aspecto físico, a gente tem que dormir bem, dormir cedo, para acordar cedo. Sono de qualidade. A gente precisa tomar muita água, como eu falei, 80% do nosso corpo é água, a gente tem que hidratar. As células precisam de água para serem saudáveis, para funcionar saudável. Tá certo, gente? Isso no aspecto físico. No aspecto emocional, nós precisamos de lazer. Precisamos de um lazer que não precisa ser a festa, a farra. Não. O lazer pode ser conversar com amigos. Pode ser dar uma volta na praia. A gente tem uma praia maravilhosa aqui. Eu sou louco pela praia. Olhar para o mar é um lazer fantástico. Ouvir música, tocar um instrumento musical, tudo isso faz parte do emocional. Tudo isso faz parte. Ocupar, né, digamos assim, o coração da gente com gente boa, faz bem. E é terapêutico. Tá? No aspecto mental, uma boa leitura, cultivar pensamentos positivos, não dar guarida com o negativo, com o pessimismo, quebrar as crenças limitantes que fazem a gente se sentir sem valor, sem merecimento. Tudo isso é terapêutico. Ajuda com a terapia, procurar um psicólogo se a gente não está conseguindo resolver os problemas que estão fazendo a gente sofrer, gastar mais energia. Busca uma terapia. É muito importante criar, tá, situações de, como eu falei, de arte. Gente, a arte cura. Qualquer expressão de arte é curativo. Eu não sei se você quer esperar só um pouquinho. Obrigado pela gentileza. Não, vai esperar um pouquinho. Porque senão eu fico olhando para a água, né? Então, procure tocar o violão, cantar no coral, pintar, desenhar. Nós temos estudos que mostram que a arte cura. Escreveu a poesia, né, doutora Maria Carla? Costurar, com Jesus melhor ainda. Tá? Cuidar de jardim, contato com a natureza, contemplação, meditação, que é o mental espiritual. A prática do amor, da gentileza. A prática do amor, a amor-terapia que eu chamo. Ser gentil, tratar bem, nos cura. Tratar bem o outro cura a gente. Tirando a gente daquela escassez lá, da carência afetiva que a gente tem. A gente fica na carência afetiva cobrando que os outros dêem atenção, quando o nosso objetivo é dar. Em dando a gente já recebe, como dizia Francisco Assis, nosso mentor. Então, meus amigos, estou chegando aqui no final do tempo, né, amiga Maria? Falta uns minutinhos, né? É lógico que a minha linha tem que ficar ali para a gente ver. Tem que ficar ali atrás, né? Tá? Grupos de apoio com o AA. Aqui minha referência. Salve de palmas. Essa bênção no mundo. Porque o AA é um projeto divino que a gente tem na terra. Fico todo arrepiado. Eu já falo para AA há 300 anos. Muitos anos. Sou um admirador, um divulgador. Tenho os livros do AA em casa. Tá? Sou um admirador. Um grupo de AA, onde a pessoa ouve a filosofia, também é terapêutico e curativo. Porque nós precisamos uns dos outros. E quando a gente fala, como numa sessão de terapia, que a fala também cura, a gente está dando a oportunidade de nós assumirmos a responsabilidade pela nossa cura. E contribuindo com o nosso irmão para que ele tenha força, se sinta humano, acolha a queda, mas não fique caído, que ele vai em frente. Grupos como esse são bênçãos divinas, são presentes divinos. Quando aqueles ingleses, né, que criaram os grupos, né, o grupo de AA,
né, os primeiros grupos, eles desafiaram a mesmice que existia, porque não tinha uma disponibilidade terapêutica para a comunidade. Um achado divino, um presente divino em nós. Então, meus amigos, sim, outro que eu não posso deixar de falar, a gente precisa procurar ajuda da família, dos amigos. Hoje a Organização Mundial de Saúde diz que uma rede social bem fortalecida, ela é prevenção de demências, de doenças, adicções, de uma porção de coisas. Então nós podemos fazer a nossa parte. Cuidando da gente, nós vamos ter condições de cuidar dos nossos próximos, que estão à nossa volta. Que a gente esteja com os olhos bem abertos. Tivemos agora em setembro amarelo, prevenção do suicídio. Muitos são os irmãos que não atualizam como é o suicídio. Nós temos que abrir os olhos e cuidar dos nossos entes queridos, das pessoas que cruzam o caminho, porque na ordem divina não existe acaso. A casa é o ser humano que Deus usa quando quer estar seu nome. Tudo tem um porquê e um para quê. Se nós acessamos esse compromisso de autocuidado, o que transborda é a gente cuidar do próximo e cuidar do nosso corpo. Tendo falado algumas coisas do que aqui eu pensei em falar para vocês, só me resta agradecer a oportunidade. Agradecer a paciência. Agradecer a direção da casa que me deu a oportunidade de alguma forma, retribuir ao que esse grupo faz por mim e por todos nós, pela humanidade. Quero aqui parabenizar esse primeiro ano e que seja o primeiro de muitos e que nós honremos esse grupo para que ele continue a ser uma sementeira do bem, tanto hoje como para todo sempre. Muito obrigado, paz e bem a todos.